Olá pessoal, olha eu aqui de volta. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre um contraceptivo, o DIU Mirena. Eu passei 5 anos usando ele e eu queria dividir com vocês a minha experiência em relação a esse contraceptivo. Eu coloquei o DIU Mirena quando eu tive o meu terceiro filho. Aí eu sempre tive problema com outros contraceptivos, sempre passava muito mal, tanto o comprimido como a injeção. E a doutora me falou da existência do Dilmirena e eu achei assim o máximo, né? Até porque ela disse que com o tempo eu não estaria mais menstruando. Então, pra mim, assim, só em pensar de não menstruar, apesar da gente saber que é algo saudável, né? Você tá menstruando, mas para quem é mulher sabe como é complicado e é desconfortável. Continuando, como eu falei, botei ele há 5 anos atrás. Eu queria falar um pouco sobre as vantagens e as desvantagens. Como o título está aí marcado no vídeo dizendo Dilmirena e acne e manchas, eu queria falar um pouquinho, né, sobre esses 5 anos. Então, tô aqui com a minha agendazinha, né, com algumas coisas anotadas para falar. Coloquei o Dilmirena no consultório, no hospital, para poder colocar. A doutora disse que era melhor colocar no hospital porque dói bastante e tem alguns médicos que colocam no consultório. Não sei se hoje em dia é obrigada a colocar no hospital, mas na época eu tanto poderia colocar no consultório como no hospital. Só que ela disse que tinha pena das pacientes, porque como doía muito, ela preferia colocar no hospital e dar uma sedação pra gente não sentir nenhuma dor. Então, ponto pra ela, né? Doutora Patrícia, beijo. Pensa muito na gente, pensa numa doutora maravilhosa. Então eu fui pro hospital, coloquei o DIU naquele dia, foi bem rapidinho, né? Tomei aquela sedação com medo, né? Porque quando fala de médico eu já tenho medo. E com poucos minutinhos, né? Você fecha ali o olho, quando abre já foi. Meu esposo ficou lá fora com os meninos esperando. Eu saí e deu tudo certo. Então, a princípio foi tudo bem. Nos primeiros meses tudo ok. A menstruação não acabou logo. Ela foi diminuindo aos poucos. Aliás, nos primeiros dias, durante mais ou menos 20 dias a um mês, você começa a sangrar bastante. Vem muita menstruação, muita mesmo. E assim, no começo a gente fica até com medo, mas a doutora já tinha avisado que iria vir descer bastante sangue e foi o que aconteceu. Foram vários dias menstruada, parava, voltava de novo, parava e voltava de novo. Outro probleminha que aconteceu foi que por volta, eu acredito, de uns 6 meses, quando eu estava com ele, eu senti uma dor muito grande perto da minha cesariana. E eu não sabia o que era aquilo, era uma dor muito grande. E nesse dia eu foi preciso chamar o meu pai para me levar para o médico, porque meu esposo não dava para ir, que estava com as crianças em casa. E ele me levou e eu tomei remédio e não serviu, a dor só fez diminuir. Era uma dor assim mesmo, insuportável mesmo, daquelas da gente fazer barraco no hospital se não for atendido logo. E não passou, ela só diminuiu essa dor no pé perto da cirurgia. E quando eu fui na médica, ela disse que era por conta dos hormônios do meu corpo que estava se adaptando ao DIU. Então só aconteceu isso também uma vez só, essa dor. A menstruação ela demora a diminuir, ela vai diminuindo aos poucos. E eu acredito que só por volta de 1 ano mais ou menos que eu não menstruava mais. Na realidade, em alguns meses saía assim só um sinalzinho muito pequeno para dizer que era aquele meu dia e não vinha mais nada. Então assim, foi a coisa mais maravilhosa do mundo. Pensa você não sentir nenhum sintoma, não sentir dor no seio, não sentir cólica, não sentir mau humor e além de tudo não menstruar, uma bênção mesmo do céu. Aconteceu também, acredito que com uns 2 anos ou 3 anos, no exame de rotina que a doutora sempre passa, né? Toda vez, em 6 meses, que a gente vai fazer a prevenção, ela passava um ultrassom para saber como o DIU estava, se ele estava no lugar certo. E quando eu fiz esse ultrassom, deu um cisto no ovário.
Ela também disse que era por conta dos hormônios e não tinha nenhum problema, ele ia desaparecer. E como ela disse, aconteceu. Quando eu fui fazer o próximo exame, ele já não estava mais lá. Então não foi nenhum problema sério, graças a Deus. Só que nem tudo são flores. E quando já estava chegando, por volta de 4 anos que eu estava com o DIU, aconteceu algo muito chato. Eu sempre tive tendência a acne, minha pele é oleosa e começou a nascer espinhas de tudo que era canto. Você sabe quando você pensa que um negócio é ruim e ele piora? E quando você pensava que era ruim, não era ruim, era bom? Pois então, desde a minha adolescência que eu sempre tive acne, e quando eu vi aquilo, aquelas novas aparecendo, aí que eu vi realmente que eu tinha acne, porque as espinhas que nasceram eram aqueles caroços, os caroços bem grandes que doía, que coçava, que a minha vontade era assim pegar a unha e coçar e arrancar, e ficou tudo pintado, salpicado, aquelas bolonas bem grandes, assim, uma coisa horrível que nunca na minha vida eu tinha tido. E olha que eu já estava, talvez, hoje eu estou com 31, com uns 28 anos, vamos dizer assim, não sei bem a data. Mas uma coisa que eu nunca tinha tido na minha vida e ficou aquela coisa horrível. Eu vou procurar alguma foto que tem essas espinhas e vou postar aqui, enquanto eu falo. Então foi assim uma tristeza mesmo, só que eu não sabia que era do DIU. E o tempo foi passando, até que eu fui na dermatologista para ver se fazia um tratamento das minhas espinhas, e ela disse: você usa algum contraceptivo? Eu disse: o DIU, aquele DIU maravilhoso, meu amigo. Aí ela disse: pois não adianta você fazer nenhum tratamento, porque só vai dar uma aliviada, não vai resolver o problema, porque você está usando o DIU, e o DIU, como ele é hormonal, ele não vai fazer com que você fique boa dessas espinhas. Será preciso você tirar o DIU para fazer o tratamento. Só que eu não aceitei, né? Eu disse a ela: mas eu não quero tirar, ele é bom demais, eu não menstruo, tá ótimo. Então eu achei que era exagero dela. Quando eu fui novamente na minha doutora, eu disse a ela, perguntei se tinha alguma relação, e ela disse: tem, porque ele é hormonal, né? Aí eu já fiquei triste, aí eu fiz algumas pesquisas na internet e tinha vários casos de várias mulheres que estavam com o mesmo problema, que depois tinha colocado o DIU, depois de alguns anos tinha aparecido as tão temidas espinhas. E para piorar, porque sempre pode piorar, por volta já de uns 4 anos e meio por aí, começou a aparecer manchas, os melasmas, né? Na minha gravidez, eu só fiquei com uma mancha aqui assim, no rosto, aqui no buço e um pouquinho aqui no queixo. E eu já achava aquilo horrível, aquilo assim péssimo, eu me entristecia, falava pro meu esposo, e ele: amor, deixa de besteira, não é nada não e tal. Aí, como eu disse, que às vezes as coisas pioram cada vez mais, você pensa que é ruim, não é? Sempre piora. E o meu rosto está todo manchado. Aqui não dá pra ver, porque a luz está estourada, eu também tô de base, mas também vou bater uma foto e vocês vão se assustar com o tanto de mancha que ficou. Claro que a mancha não é culpa somente do DIU. A minha família tem tendência, por parte do meu pai, a ter manchas, né, melasmas, e por conta do DIU ela agravou. Então, eu acredito que se o DIU for usado por pessoas que têm tendência a mancha, ele vai manchar. Mas se você não tem tendência, é tudo de bom. Mas assim mesmo eu não tirei o DIU quando eu vi que o rosto estava piorando. Eu mantive ele porque eu tinha medo de tirar e voltar a menstruar, porque eu já estava acostumada a não menstruar. Eu não sabia mais nem como é que era aquilo de não menstruar. E foi assim, fui seguindo com esse DIU. E eu também, muitas vezes ia pra praia também, morava na região litorânea. E por mais que não ia pra praia quando eu era adolescente, o sol é forte, né, do litoral, e manchava, não usava protetor, e isso acarretou também. E depois de mais velha, eu sempre ia pra praia, claro que com protetor solar, mas assim mesmo não resolveu. No caso aí, acredito que o sol contribuiu,
mas boa parte aumentou depois do DIU, no último ano que eu estava usando o DIU. Em resumo, o DIU é um ótimo, maravilhoso contraceptivo, assim, tudo de bom mesmo. Que pena que no meu caso me deu espinhas e acentuou as minhas manchas. Acentuou não, manchou mesmo de verdade, porque eu tenho 3 filhos, 3 gravidez, e nem essas 3 gravidez me deram tanto de mancha do que o DIU, por conta, claro, do hormônio que tem no DIU. Esqueci de falar que o DIU Mirena, ele é um DIU hormonal. Ele solta um pouquinho de hormônio a cada dia dentro do nosso útero e ele dura 5 anos. Eu fiquei com o meu 5 anos e meio e não engravidei. A doutora disse realmente que ele ainda consegue passar assim um tempinho da validade dele. Claro que eu corri riscos, né? Mas como eu falei, eu tinha medo de tirar porque eu não queria voltar a menstruar. E se não fosse as manchas e as espinhas, eu iria colocar outro. Mas para você que não tem a pele com acne nem com mancha, ele é assim uma ótima pedida, porque só em você ficar sem menstruar, sem não precisar ficar lembrando que tem que tomar o comprimido ou ficar aplicando a injeção todo mês, isso já é bom demais, porque colocou e são 5 anos sem se preocupar. No meu caso foram 5 anos e meio, porque como eu disse para vocês, eu estava com medo de tirar, porque eu não queria voltar a menstruar e eu já tinha decidido que não iria colocar outro por conta das manchas e das espinhas, porque realmente as espinhas me incomodaram bastante. Não era mais nem estética, era porque coçava demais. Eu acho que se alguém de vocês já tiver esse tipo de espinha, vocês sabem e entendem o que eu estou falando. Fora a vergonha, né? A gente sair com aqueles caroção que não existe maquiagem no mundo que esconda aquilo. O plano de saúde, ele cobre. No meu caso, ele cobriu o plano de saúde da Unimed. Não foi difícil, foi super fácil. Eles aprovaram logo, tanto para colocar como para tirar. Para tirar, foi no hospital, do mesmo jeito, com sedação. Para tirar, ela fazia no consultório. Só que os fios do DIU, ele entrou para dentro do útero, né? Eu tava gostando tanto do DIU que o DIU não queria mais sair de mim. Eu tentei várias vezes, tentei umas 3 vezes e ela vem no outro mês e puxava. Quando os cordãozinhos apareceram, ela puxava, mas ele não saiu de jeito maneira. Aí foi preciso eu ir pro centro cirúrgico, mas só com aquela sedaçãozinha, coisinha rápida, que uma manhã resolve e resolveu muito rapidamente. E se o plano de saúde não cobrir, ele é um pouquinho caro, mas eu acho que vale o investimento. Que se você for, tipo, eu não sei o preço que tá agora, mas na época era 600, 700 reais. Se eu fosse dividir isso daí pelos 5 anos, né, dependendo do comprimido que eu iria tomar, compensa muito mais, além que eu não vou ter a preocupação de estar esquecendo de tomar o comprimido e acabar engravidando sem estar planejado. Por hoje é só, pessoal. A nossa conversa acaba por aqui. E pra você que não tem tendência a acne nem a mancha, vai fundo no DIU, que ele é tudo de bom. E sobre as minhas manchinhas, eu estou aqui cheinha de manchinha. Não tratei ainda, mas vou procurar tratar. Mas é uma coisa que me deixa triste às vezes, mas não me afeta. Assim, deixa eu ver como me deixar de sair de casa, ou deixar de fazer as coisas que eu gosto, ou deixar mesmo até de ir à praia, apesar que a praia eu gosto mais de contemplar, ou de deixar de gravar vídeos. Eu já gravei vídeos aí que mostra bem as manchinhas, mas eu não vou deixar de curtir minha vida, nem de ser feliz por conta dessas manchas. Eu procuro pensar e mentalizar que um dia vai dar certo, vou fazer um tratamento e vai limpar. Se 80% limpar, eu já fico feliz. Se não limpar, não posso fazer nada, né? Mas nós não vamos deixar de viver por conta disso. Afinal, o dia foi muito bom enquanto eu usei, foi maravilhoso. E espero que vocês realmente tenham gostado e tenham ajudado alguém que estava em alguma dúvida, certo? Beijos, muito obrigado e dá um joinha aí, comenta,
pode dar alguma sugestão do que fazer, algum tipo de vídeo que eu possa fazer. E compartilha e volte sempre aqui, viu? Vocês todos serão sempre bem-vindos. Beijo.